Olá amigos e amigas, bem-vindo mais a um vídeo aqui no canal, tá? E como está escrito no título aí, hoje eu vou falar sobre materiais e também sobre formas geométricas, o quanto ela vai ajudar vocês a estruturar quando vocês estiverem usando alguma referência, tá? Um objeto, um personagem ou uma imagem, tá bom? Então começando pelos lápis aqui, ó. Essa lapiseira aqui eu gosto de usar para fazer fio de cabelo, cílios, né? Tracinhos bem delicados. Então as lapiseiras, geralmente com uma referência H, são de um grafite mais rígido, mais duro, tá? Então eles são para desenhos técnicos, né? Para fazer mapas, plantas de casa, né? Plantas para operacional da indústria, tá? E os da gramatura B a gente usa para desenho artístico, né? Que são um grafite mais macio. Então quando você for comprar, né? Para quem ainda não sabe, né? Tem uma marcação aqui, ó, que avisa qual que é a tonalidade dele, ó. Esse aqui tá ruim da gente enxergar aqui. Deixa eu pegar um mais fácil aqui, ó. Um HB, ó. Tá vendo? Esse é um HB. Então, ó, começando por um aqui mais clarinho, que é para desenho técnico, ó. Esse é um H, tá? Esse aqui é um HB. Mistura o H, ó. Então aí a gente já vai vendo a diferença, tá vendo? Esse aqui é um B. Esse é um 2B. Ó. E a gente vai notando que eles vão ficando mais escuros. Então, conforme a gente está fazendo o desenho, o próprio desenho pede que a gente use um grafite para escurecer mais aquela área, em vez da gente apertar o lápis contra a folha. Ó. Aqui é um 6B e aqui é um 9B. Ó, bem escuro. Ó, a gente consegue notar a diferença aí, ó. Então, amigos, continuando falando sobre os lápis aqui, ó. Eu esqueci de mencionar esse aqui, tá? Que é o lápis da construção civil, que é o lápis de carpinteiro. Ele, para você passar para tela ou para tecido, caso você for passar algum desenho aí, ele não atrapalha, tá? Ele tem uma gramatura bem fininha, ó, ele pigmenta bem pouquinho, então não atrapalha. Se você for passar tinta em cima dele, ele não vai soltar o grafite e borrar a outra tinta, tá? Então, falando aqui de lápis de cor, ó, a gente tem esse aqui, que ele é bem macio e ele pigmenta muito, ó, tá? Sem apertar, ó, tá? Esses aqui são da marca Faber-Castell também, tá bom? E eu vou falar pra vocês aqui, ó, do lápis aquarelável aqui, ó. Qual que é a diferença de um lápis de cor comum e de um lápis aquarelável. Para você usar o lápis aquarelável, você sempre tem que ter uma folha com uma gramatura mais grossa, porque como ele absorve água, né? Então, esse aqui eu tô usando um papel cartão, tá bom? Ó, a gente pigmenta aqui, ó. A gente pega a água, ó. Ó. Vocês conseguem notar aí a diferença, ó? Tá? Então essa é a diferença do lápis de cor aquarelável, ó. Tá vendo? Ele vira uma tinta mesmo, uma aquarela, tá bom? Então a gente sempre tem que usar em um papel mais grosso, tá bom? E aqui, né, os lápis de cor comum mesmo, tá vendo? Só que ele pigmenta bem, dependendo da marca. Então você não precisa forçar muito para chegar a uma tonalidade legal. E tem os lápis comuns, né? Também os mais simples, né? Que também tem resultados excelentes. E eu tenho esses aqui, ó, dourados, tá? Eles são ótimos também, ó. Eles são bem fortes e cada lápis tem seu apontador. Voltando aqui que eu estava falando sobre os apontadores de cada lápis. Esses lápis metalizados aqui, eles são bem grossos, tá? Então ele tem um apontador específico para ele, ó, tá? E aqui, ó, essa é a cor que fica. Não sei se vocês vão conseguir enxergar ele metalizado aí, ó, tá? Que é esses aqui, metalizados. Então, ó, eu tenho esse apontador aqui, ó, são 3 grandes também, sabe? E tenho esse também, ó, são 2.
Esse aqui tem um reservatório que ele aumenta, ó, caso você precisar guardar mais sujeira. Tem o tradicional, tá? O Faber-Castellzinho que ajuda muito. E também tem esse também. Ajuda bastante, tá? Porque cada lápis tem um jeito de ser apontado. Aqui, ó, falando em giz pastel agora, eu tenho esse lápis pastel aqui, que eu vou pegar pra vocês verem. Pra quem já conhece, tudo bem, mas tem muita gente que não sabe as diferenças de lápis, material, por que um é tão caro, o outro é tão barato. Ó. Tá vendo? Pra fazer realismo, essas coisas, é muito bacana esses lápis aqui, ó. Ó. Lápis pastel, tá? Ó. A gente consegue, ó, ir clareando, né? Tem um branco também, que eu gosto de fazer alguns trabalhos com branco. Então, e aqui eu tenho o lápis pastel, o giz pastel, desculpa, em barra, né? Esse aqui é o seco, ó. E a gente pode, tá vendo? Ver a tonalidade que a gente quer, se a gente quer mais escuro, mais claro, e a gente vai, né? E aqui é o oleoso, as barras oleosas, ó. Não, esse papel não é ideal para pressar ele, tá? Ele acaba não aderindo muito bem. Então, cada material tem o seu papel certinho para poder estar usando. Então, falando sobre material ainda lá, que estava falando sobre cada tipo de lápis precisa de um apontador, assim como cada material precisa de um papel adequado, tá? Eu, para desenho, eu uso esse Canson aqui, tá? Canson é marca, tá, gente? Ó, com essa gramatura aqui, ó, de 140. Ó, ele é da corzinha creme, ó, tá? Não sei se na imagem vai dar pra vocês verem. E uso esse verger também, ó. Esse verger aqui, ó, ele é um pouquinho mais fino, tá? Ele é 120. A gramatura dele é de 120, ó. Só que ele tem uma rugosidade que é ótimo pra giz pastel, né? Talvez na câmera não vai dar pra ver, ó. Mas ele tem umas linhazinhas, umas ondinhas, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não, acho que não vai dar pra ver, não. Ó. Ah, dá pra ver sim, ó. Tem umas rugosidades, tá vendo? Então ele ajuda com pastel, né? E pra desenho grafite ele é ótimo também. E falando em papel, né? E a gente mencionou sobre o giz pastel. Eu vou falar agora também do carvão, né? Que ele é bem similar, bem parecido com giz pastel, ó. Ele dá pra você fazer trabalhos bem soltos, tá? Ó, tá? E é bom sempre segurar ele com papelzinho para você não se sujar, ó. A gente consegue obter tonalidades mais escuras e mais claras. Fazendo como? Ó, passando o próprio papel, ó. Nunca é legal passar a mão, porque a mão é gordurosa, né? A gente tem partículas de gordura, né? E aqui também daria para usar o lápis de papel, né? Que é o esfuminho. A gente faz um rolinho de papel que ajuda, né? A espalhar. E aqui, ó, essa borracha aqui, ela chama limpa-tipo, para aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu faço o formato que eu quiser, ela é bem maleável, ó, pra mim poder tirar, ó, pouca coisa, tá vendo? Voltando aqui, falando do limpa-tipo, ó, como ele é bem maleável, ó, se eu quiser fazer só uma pontinha pra mim clarear o desenho um pouquinho, ó, eu posso, ó, tá vendo? Essa é a diferença do limpa-tipo, tá? E pra gente espalhar ou clarear o carvão, a gente usa o esfuminho de papel, um papel mesmo, um lenço. E aqui, ó, é um lápis carvão, tá? Ele é da Faber-Castell também. Ó, ele é da Faber-Castell, ele é macio, tá? Ó, então se fosse pra gente fazer, ó, daria pra fazer sem problema nenhum, tá? Ó. Né? E aqui, ó, essa ponta pra gente fazer, ó, a gente faz com estilete,
tá? E o estilete a gente também usa para quê? Para pegar a borracha tradicional branca, ó, e cortar filete dela, ó. Aí você fala, nossa, mas um filetinho para quê, né? Esse filetinho aqui que eu acabei de cortar, ó, é quando a gente vai fazer luz em desenho, a gente pega e, ó, tá vendo? A gente consegue, ó, tá vendo? Ó. Então é o estilete que faz, tá bom? E aqui as borrachas que a gente usa, ó, que você já compra ela pronta, ó, para fazer luz no desenho. Eu tenho essa da Faber-Castell também preta, que ela não mancha o desenho. Tenho azul, tenho tradicional e assim vai. E falando de material ainda, amigos e amigas, esse aqui é um papel cartão, tá? É um papel cartão que eu comprei na papelaria e fui cortando em vários, né, pedaços menores para poder ir usando com coisas que são mais aguadas. No caso da aquarelável, no caso do nanquim e também do café, né? Esse desenho aqui ele foi feito com borra de café e eu contornei algumas partes com a caneta esferográfica preta. Ó, aqui tá a borra de café, ó, tá? Então, ó, eu vou em algum lugar primeiro e faço uma marcação para ver mais ou menos a tonalidade que eu quero. Se eu estivesse fazendo algum trabalho, eu poderia colocar uma folha à parte para ir testando, tá? Mas aqui, como é só para testar o material mesmo, ó, tá vendo? Espero secar um pouquinho, vou lá e faço outra camada. Quanto mais camadas eu colocar no lugar, mais eu escureço, tá? Então aqui é borra de café sobre papel cartão, tá bom? Porque ele tem uma gramatura grossa e ele aguenta bastante líquido. E em relação aos pincéis aqui também, ó, esse é um pincel mais áspero, né? Porque ele é feito de pelo da orelha do boi, tá? Então ele carrega menos tinta, né? Você vai e eu gosto de usar essas forminhas aqui, ó. Ó, quando vem algum alimento, ó, eu tiro, eu lavo, esterilizo e uso para usar, tanto com tinta como aquarela, tá vendo? Então, e esses lápis mais redondos aqui, ó, eles carregam mais tinta, tá vendo? O pelo é mais macio, tá vendo? E ele carrega mais tinta. Então, para coisas aguadas, você sempre tem que tirar o excesso do pincel para poder fazer, principalmente camada sobre camada, tá bom? E tem um aqui, ó, que é pelo de Marta, tá? O pelo de Marta é um bichinho que parece uma raposinha, ó. Então ele é bem maciozinho esse pincel aqui, ó. Então, falando da gramatura dos papéis aí, ó, o papel cartão ele é excelentíssimo, tá? Além de ele ser barato, ele ajuda, dá pra fazer bastante coisa nele, tá? Bem, principalmente as coisas que são aguadas, tá bom? Aqui, ó, esse aqui é um papel Canson A3, foi usado nanquim, foi usado lápis aquarelável, foi usado esse corretivo aqui também, ó, tá? Pra fazer as partes brancas, tá? E agora eu vou deixar pro próximo vídeo sobre o resto dos materiais, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e a gente tem que falar da técnica ainda de ajudar as estruturas, tá? Então, como eu tinha falado para vocês sobre as formas geométricas, ajuda você a enxergar o desenho, tá? Na hora de você poder, né, usar ele como referência para passar para outro lugar. Então, ó, aqui o que que acontece? Toda vez que você olhar um desenho, você tenta enxergar uma forma geométrica nele, para ficar mais fácil para você passar, ó, tá vendo? Aqui, ó. A gente consegue ver que é dois círculos, a parte do cabelo, ó, que é um pouquinho mais alta, tá? Ó. Esse Luquinhas Neto aqui, ó, esse boneco do Lucas Neto aqui, a gente consegue ver que ele tá quase praticamente dentro de um círculo por completo. O Doraemon também aqui, ó. Isso facilita demais para você quando você tá, né, usando como referência para te ajudar na hora da construção, ó. Tá vendo? Esse aqui é perfeito, um triângulo. E aqui no Mario, se vocês olharem o Mario também aqui, ó, vocês vão conseguir enxergar, tá vendo, ó? Um círculo aqui, outro círculo aqui, ó. O corpinho dele, ó. 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 Tá vendo? Então é muito fácil, ó. Facilita bastante, tá? O Doraemon aqui também, ó. A gente, ó, consegue enxergar, ó.
E eu fiz aqui para vocês verem, tá vendo? Ó, tá bom? Então vai ficar mais fácil para vocês enxergarem os desenhos com formas geométricas para facilitar para você fazer a transferência para outro lugar. Então, ó, quando a gente vai copiar usando as formas geométricas, fica mais fácil por quê, ó? Ó, vou mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo que eu não uso um traço direto, eu sempre vou aos poucos, ó. Tá vendo? Ó. E depois eu vou refinando o desenho, né? Ó. Tá vendo? Ó. Porque é mais fácil, né? Então eu sempre pego mais ou menos as medidas padrões lá, ó. Pra mim ter pelo menos ter orientação. Tá vendo? E o Mario aqui também, ó. A perspectiva que eu tô olhando ele aqui, ó. Ó. Ele tá bem blocado, né? É bem um bloquinho mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Então dessa maneira facilita bastante, né? Quando a gente vai transferir um desenho de um lugar para outro. Ó. Onde eu tô olhando aqui, eu tô enxergando bem ali, ó. Eu não sei como que vai estar saindo aí na câmera, mas o que eu tô vendo aqui é isso, ó. Tá vendo? Ó. O nariz até um pouquinho maior, então a gente sempre pega a referência do lado e vai transferindo mais ou menos as medidas, ó. Ó, tá vendo? Então as formas geométricas ajudam bastante, né? Que nem esse Daruma aqui de cima, ó. 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 É isso aí. Então, gente, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre os materiais, sobre as formas geométricas. Espero vocês nos próximos vídeos, tá? E a gente continua a parte 2 sobre os materiais. Vou pedir para quem ainda não se inscreveu, se inscrever, dar um joinha e compartilhar. Muito obrigado, até a próxima.